Quando nós escrevemos um livro, uma música, tiramos uma fotografia ou produzimos algo, nós temos o direito sobre a criação daquela obra. No setor musical, por exemplo, segundo o relatório anual do ECAD de 2022, a distribuição de direitos de autores sobre suas composições musicais foi de 901 milhões de reais, distribuídos para mais de 267 mil artistas e associações. Mas, afinal de contas, o que a legislação diz sobre o assunto e o que é necessário saber para proteger a sua propriedade intelectual? Para falar sobre o tema, recebo a professora Sinira Mello, da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é especialista justamente em Direito Empresarial. Professora Sinira, seja muito bem-vinda à nossa composição juntos, afinal de contas vamos ter direito também sobre isso, chamada Diálogos na Academia. Seja muito bem-vinda. Olá, chanceler, é um prazer estar aqui para discutir um tema tão importante quanto o direito autoral. Professora Sinira, quando a gente fala em direito autoral, a gente logo remete à ideia de autores. Quando a gente fala sobre direito intelectual, obviamente há uma produção intelectual. Mas explique melhor esses termos, direito empresarial, propriedade intelectual, direito autoral, para que nós possamos entender a distinção entre um e outro. Chanceler, direito autoral é o ramo do direito, que a gente convencionou, sistematizou como um ramo do direito, que vai tratar da proteção jurídica da criação intelectual. Então, todos nós, todos os humanos somos capazes de criar. E dentro dessa criação jurídica, dentro dessa criação intelectual, existe a necessidade de uma proteção jurídica para garantir todos os direitos que envolvem essa criação intelectual. Então, o direito autoral vai tratar disso. Ele vai tratar dessa proteção jurídica que se faz a partir da criação que qualquer um de nós pode desenvolver. Ou seja, da mesma maneira que eu tenho direito sobre coisas tangíveis, eu também tenho direito sobre coisas imateriais, como, por exemplo, a minha produção musical, artística e assim por diante. Agora, muitas pessoas, professora Sinira, confundem um pouco a ideia de direito autoral como se fosse propriedade intelectual apenas. Tente nos ajudar a entender propriedade intelectual, direito autoral, direito de personalidade, que é outra palavra que a senhora usa também nas suas obras e nas suas aulas, e direito moral em última instância. Vamos tentar definir para o nosso público essas 3 ou 4 ideias diferentes. Vamos lá, na verdade todas elas estão entrelaçadas, né? A gente tem a propriedade intelectual, que é o ramo do direito que vai estudar exatamente esse direito de exclusividade no uso dos bens imateriais. Então, isso abrange tanto a criação da música, a escrita de um texto, de um poema, de um texto científico, uma tese, um artigo, a pintura de uma tela. Na verdade, são todos esses conceitos entrelaçados. Então, a gente parte do conceito maior, que é a propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual é o ramo do direito que vai garantir a exclusividade na exploração de um direito de uma obra intelectual. Tudo bem? Então, e aí num sentido amplo. Tanto a obra artística, como, por exemplo, a criação de uma música, um poema, como uma obra, por exemplo, como um produto, objeto, por exemplo, de criação por uma empresa. A patente de um medicamento, a marca de uma empresa que é veiculada no mercado. Então, propriedade intelectual está dentro desse direito amplo. Dentro desse direito, a gente divide em 2, que são o direito industrial, que vai tratar das criações intelectuais voltadas às empresas, né, tudo aquilo que pode ser apropriado pela empresa no exercício da sua atividade empresarial, e a gente tem o direito autoral, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né, que trata dos direitos de exclusividade sobre as criações intelectuais de natureza científica, literária e artística. Então, a gente está falando de uma tese de doutorado, um artigo científico, está falando de uma música, está falando de uma obra de arte, todas elas estão abrangidas pelo direito autoral. Dentro do direito autoral, a gente tem uma subdivisão. Então, o direito autoral tem 2 faces. O que a gente chama de direito moral do autor e direito patrimonial do autor. O direito patrimonial é o direito de ganhar dinheiro, né, de explorar economicamente aquela obra e ganhar dinheiro com aquilo. O direito moral é a ligação, se usa muito a expressão no mundo jurídico, o vínculo especial, o vínculo intrínseco que há entre o autor e a sua obra. Então, se eu escrevo um poema, se o senhor compõe uma música, isso nunca vai, não se pode dissociar essa criação,
da pessoa do autor. Então, esse é o direito moral, é o direito que é indissociável da pessoa do autor. Nesse contexto, se entende que o direito moral é um direito da personalidade, porque ele é, assim como o nosso nome, assim como o nosso direito à vida, o direito ao nome, o direito à integridade física, ele é um direito que está dentro daquela pessoa e não há como separar dela. Então, é um direito personalíssimo, né? Ou seja, está ligado à ideia de que fui eu e ninguém mais que fiz aquilo, que compus isso. Isso me faz, por exemplo, inclusive, lembrar da referência que frequentemente se faz, por exemplo, na literatura judaico-cristã, na Bíblia Sagrada, quando diz a quem honra, honra. Ou seja, o sujeito compôs algo e ele precisa ser honrado, não apenas no aspecto dele poder ganhar dinheiro com aquilo, mas também dele ser reconhecido como o único e exclusivo autor daquilo. Então existe por trás de tudo isso, me parece, um respeito muito grande à pessoa como pessoa e à pessoa como autor. A senhora acha que nos dias atuais, mesmo com tanta evolução, seria necessário leis para que esses direitos fossem preservados? Não bastaria um pouco de bom senso? Ou o aspecto econômico é o que acaba prevalecendo e as pessoas fazem plágios, roubos e assim por diante? Exatamente, chanceler. Realmente, se a gente pensar no contexto da autoria, da ética, né, do respeito ao criador da obra intelectual, bastaria, a gente até pode falar mais disso, bastaria a criação para que esse direito fosse preservado, né? Bastaria que você se apresentasse, esse é um conceito da lei, você se apresentasse como autor para que esse direito fosse preservado. Mas hoje em dia a gente precisa de mecanismos jurídicos, judiciais, para evitar esse tipo de violação ao direito do autor, né? É muito importante que o autor seja preservado, seja reconhecido como autor, para que ele possa, inclusive, desenvolver esse dom, né? O dom artístico é um dom que vem de Deus, é um dom que aquela pessoa tem, que nem todos nós temos, e que precisa ser desenvolvido. E o direito autoral vem para proteger essa criação que é feita, que é desenvolvida por essa pessoa que tem esse dom, e para garantir, além da proteção do reconhecimento, como o senhor disse, a proteção econômica, né? Porque aquela pessoa precisa viver da sua arte. Ou seja, em outras palavras, alguém que, por exemplo, cobiça, rouba, furta uma determinada obra e se apresenta como suposto autor, ele infringe, na verdade, dois direitos. O direito da pessoa ser reconhecida como tal, e aí eventualmente vem aquela história dos danos morais, e também o lucro que aquela pessoa poderia ter, e daí vem os danos materiais. Como é que eu sei que o que eu tenho que visar é ressarcir o direito aos danos materiais ou aos danos morais, ou eles sempre vêm juntos? Ótima questão, reverendo. Para a gente analisar, toda vez que a gente vai analisar uma violação de direito autoral, a gente sempre tem que olhar duas faces. A face moral e a face patrimonial. Então, muitas vezes, a face moral, eu vou representar aqui no que a gente chama de paternidade da obra. Eu sou pai daquela obra, eu sou mãe daquela obra, fui eu que criei aquilo. Então, essa violação, essa eventual violação é imprescritível. Então, durante toda a minha vida, mesmo depois da minha morte, todos os meus sucessores poderão reivindicar. Então, se qualquer pessoa se apresentar como titular de uma obra que seja minha, ainda que aquela obra tenha caído em domínio público, ou seja, ainda que ela seja passível de reprodução livremente, o direito moral é preservado. Ou seja, eu posso até não ter mais lucro com isso porque se tornou domínio público, mas também ninguém pode dizer que a obra é dele porque de fato a obra é minha. Exatamente. Isso é o direito moral. Isso é a paternidade. Claro que o direito moral não se resume só a isso, mas esse é o principal. Então, a paternidade da obra, isso é imprescritível, isso é perene, isso vive com o autor enquanto ele viver e mesmo depois da sua morte. Os seus herdeiros podem reivindicar. Então, muitas vezes, a gente tem essa violação da face moral e a face patrimonial também está sendo violada. Então, por exemplo, no caso de um plágio, que é aquela situação em que alguém se apropria da autoria, alguém se faz passar por um autor, eu tenho a violação dos dois direitos. O direito moral, porque alguém se fez passar como autor, e o direito patrimonial, porque a pessoa ganhou dinheiro com isso. Essa violação patrimonial, chanceler, ela é prescritível. Então, eu não posso reclamar para sempre. Eu tenho um prazo na lei para reclamar essa violação.
Essa violação é prescritível, mas o direito à paternidade é imprescritível, é perene, ele vai junto com o autor. A senhora já usou aí 2 vezes a expressão "e alguém se apresentar como", e até disse que eventualmente é essa maneira como a lei descreve o ato em si, não é? O ônus de provar que aquela obra é minha, é meu ou daquela pessoa que supostamente se apresenta como autora de uma obra que na verdade é minha? Essa é uma excelente questão que na prática envolve milhões de fatores, aí, de aspectos. Existe a nossa lei, ela protege o autor, ela nasceu para proteger o autor justamente para proporcionar a esse autor a possibilidade de viver da sua arte, da sua obra. Então, quando a lei protege o autor, ela estabelece uma regra de uma informalidade, uma certa informalidade. Então, ela diz que aquele que se apresenta como autor é o autor. Então, se eu me apresentar, se eu assinar um poema e publicar numa rede social ou em algum lugar, presume-se que eu sou autor daquele poema. Presume-se que eu sou autora daquele poema. E aí vem a questão. Aquele que se apresenta como autor tem em seu favor uma presunção de autoria. E aí aquele que quer dizer, não, você não é o autor sou eu, vai ter que provar. Então, o ônus é de quem alega ser autor. Existe uma questão bastante interessante, que é a questão do registro. No direito autoral, o registro não é obrigatório, diferente, por exemplo, do direito industrial, em que, por exemplo, na marca eu só tenho registro, só tenho propriedade sobre uma marca se eu faço o registro dela. Uhum. No direito autoral, não. Ainda que eu não tenha feito o registro, eu sou considerado autor. Só que o registro me dá a presunção de autoria. Uhum. Então, a partir do momento que eu faço o registro no órgão competente, eu ganho um título que faz com que eu possa ser reconhecido como autor. Então, eu ganho em meu favor uma presunção de autoria que vai me facilitar no momento em que houver uma violação, se houver. E aí vai facilitar a forma de exercício dessa tutela que eu vou buscar no judiciário. Na apresentação do programa, logo no início, eu falei sobre o ECAD, que basicamente é o registro de obras musicais, né, e que garante a transferência dos valores arrecadados pela reprodução daquelas obras. Nesse caso, o registro é o fato de que aquela pessoa foi a primeira a produzir aquela obra, divulgar aquela obra, e há registros, sejam oficiais ou de domínio público, de que aquela música, por exemplo, foi cantada primeiramente por aquela pessoa e aquela ilustração foi apresentada ao público primeiramente por aquele artista e assim por diante. Mas no direito da propaganda, direito empresarial específico, da marca, o direito industrial, como a senhora usou o termo corretamente, eu preciso ter um registro. E me parece que existe, inclusive, uma série de regrinhas que estabelecem como é que eu posso ter o direito à patente daquela marca, daquela obra e assim por diante. Quais são as leis que regulam toda essa necessidade de registro mais intelectual na área do direito industrial? Nós temos 2 leis que tratam do assunto, né? A gente tem uma lei de direito autoral, que é de 1998, que vai tratar desse aspecto artístico, literário e científico, e a gente tem uma lei de 96, que é a lei de propriedade industrial, que vai tratar, e são 2 leis, é bem interessante notar, porque você vê que a principiologia das leis são absolutamente diferentes, né? Apesar delas terem por intenção proteger o bem imaterial, a ideia do direito autoral é proteger o autor, proteger a pessoa do autor, proteger a criação intelectual dele. A ideia do direito industrial é proteger o investimento. Então, a gente vê aí recentemente as vacinas, os medicamentos. Então, se eu tenho lá um laboratório que investe naquela pesquisa científica para chegar num produto, medicamento que permite o tratamento de uma doença, esse laboratório vai receber em contrapartida a patente, que é o direito de explorar exclusivamente aquele medicamento por 20 anos. Então, essa é a contrapartida que o Estado dá para esse investimento, né? E esse laboratório, essa empresa, dá uma contrapartida também para o Estado. Qual é? Daqui um tempo, daqui 20 anos, isso vai cair em domínio público e toda a população vai poder usar com um preço mais baixo. Então, tanto no direito autoral quanto no direito industrial, eu tenho 2 legislações, cada uma com a sua função social, que tem por objetivo garantir essa exclusividade, garantir que essa economia gire também, porque isso é importante para a sociedade como um todo. Então, no direito industrial, a minha função social
é o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico da indústria, do empresariado, né, das empresas no Brasil. E no direito autoral, por outro lado, quando a obra cai em domínio público, eu tenho a possibilidade de ter um patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural é a herança que os artistas deixam para a gente. E isso é fundamental, né? Por isso que a gente precisa da legislação. A senhora usou uma expressão aí, quebra do direito intelectual, ou quebra da patente, né? Que é alguma coisa que de vez em quando a gente ouve na mídia e assim por diante. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu gostaria que a senhora explicasse melhor para a gente quais são as condições e em que circunstâncias se justifica do ponto de vista legal e moral uma quebra de patente, uma quebra de direito intelectual. Nós voltamos daqui a pouco, vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos em breve para falar sobre a propriedade desta obra, da obra intelectual ou industrial e em que circunstâncias ela pode ser quebrada a patente ou o direito intelectual sobre aquela obra. Fica conosco, daqui a pouco a gente volta. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. Bom, nós estamos de volta e hoje no estúdio eu recebo a professora Sinira Mello, da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é especialista em Direito Empresarial. Nós temos conversado no primeiro bloco sobre direito autoral, propriedade intelectual e todos os desdobramentos acerca desse assunto. E eu terminei o primeiro bloco perguntando para a professora Sinira quando se justifica, do ponto de vista legal e moral, a quebra de uma patente ou de um direito intelectual. Muito bem. Reverendo, essa é uma questão muito delicada, porque quando a gente fala em quebra de patente ou limitação ao direito autoral, a gente está permitindo que alguém explore a obra que foi criada por alguém sem remunerar. Então essa questão sempre vai ser tratada como uma exceção na nossa legislação. Quando a gente fala em patente, que é o desenvolvimento de um produto, o exemplo que eu dei do medicamento, a quebra da patente só se justifica de fato quando há um interesse público relevante, como aconteceu agora com as vacinas, né? Mas eles têm até uma legislação própria para tratar do assunto. Então, quando a gente tem um interesse público relevante, se justifica a quebra da patente, ou, por exemplo, quando a empresa que criou, que desenvolveu aquele produto, não produz no volume necessário. Então, às vezes, é algum produto de utilidade pública que muitas pessoas precisam e aquela empresa não tem capacidade para produzir. Nesse caso, o Poder Executivo Federal, o Estado, pode cadastrar empresas para utilizarem daquele produto, para produzirem aquele produto, remunerando o criador, né? Então, são situações excepcionais sempre, em que o titular do direito de patente pode ter esse direito ou revogado até, né, numa questão definitiva, ou suspenso para que outras empresas também possam produzir. No caso do direito autoral, a gente tem uma série de situações na legislação que permitem a utilização de obras sem autorização. Uma situação super comum no nosso mundo acadêmico é a cópia do livro, né? Então a gente sempre fala muito, não pode tirar cópia do livro, pode tirar cópia do livro. A ideia da cópia, no direito autoral, a legislação não fala em percentual. A gente ouve muito falar em 10%, um capítulo. A lei não fala, ela fala em pequenos trechos. Então é possível que você tire cópia, por exemplo, de pequenos trechos.
Por exemplo, matérias jornalísticas, elas podem ser utilizadas mesmo sem autorização. Então, eu posso tirar uma cópia, por exemplo, imprimir uma matéria de um jornal, de um site de notícias e divulgar isso. E não estou violando direito autoral, mas sempre de forma excepcional, porque a ideia da legislação é proteger esse criador para que ele possa explorar essa obra. Inclusive hoje, quando a gente de repente faz um cópia-cola de uma matéria do jornal, de um site, normalmente ele vai até um determinado ponto e a partir daquele ponto, quando você cola, aparece lá, o restante dessa matéria pode ser disponibilizado, ou está disponibilizado, pode ser consultado e tal. É como se o site tivesse estabelecido aquele percentual, que a senhora falou que a lei não determina, até aquele determinado ponto, para preservar, obviamente, o direito de quem produziu, no caso, o jornalista e todo o seu trabalho de pesquisa e assim por diante. E aí a gente entra num outro aspecto que hoje me parece que complica ainda mais um pouco essa questão, que é o mundo digital. O mundo virtual. O que é que no mundo virtual já tem dono e que a gente não pode usar? E como é que esse dono no mundo virtual pode ser preservado no seu direito e na sua produção, assim como no mundo presencial, concreto, como até então somente havia? Essa é uma questão super relevante que é objeto de muitos estudos, né? Nós temos muitos estudos na área do direito digital para tratar exatamente disso, né? Quais são os limites de proteção dos direitos autorais, do direito de propriedade intelectual de uma maneira mais ampla no âmbito da internet. Então, uma situação muito comum é a situação de download de fotografias em redes sociais. Então, eu sou fotógrafo, por exemplo, tiro lá uma fotografia de um determinado ambiente e coloco no meu perfil. E aí alguém faz uma cópia daquela fotografia e usa para outro fim. Em tese, essa pessoa está violando o meu direito autoral. Por quê? Porque apesar de eu ter disponibilizado na internet, isso não significa que essa obra seja absolutamente livre. Ela não está em domínio público, ela é minha, ela é da minha autoria. Porém, o fato de estar na internet dá aquela aparência de ser algo sem dono, né? E o que não é verdade. Então, o autor tem que tomar muito cuidado, né? Sempre para perceber esse tipo de violação, e quem usa especialmente, nós aqui no mundo acadêmico, que preparamos apresentações, os nossos alunos, nós sempre orientamos. Por quê? Toda imagem que você pega na internet, toda frase que você busca na internet, todo conteúdo que você traz da internet para o seu trabalho, para a sua apresentação, você precisa dizer a fonte. Então esse é o principal aspecto, né? Nunca pegar uma imagem sem dizer da onde veio essa imagem, né? De onde veio. E os próprios buscadores, esses sites de busca, eles costumam fazer esse alerta. Contém direito autoral, pode conter direito autoral. Então é muito importante que todos fiquem atentos. Nós que criamos material, conteúdo e disponibilizamos, como as pessoas que também usam o conteúdo, né? A gente não pode se apropriar de uma foto, se apropriar de uma frase como se fosse nossa, quando na verdade é de outra só pelo fato de estar na internet. Isso é um ponto super, super relevante que a gente tem que se atentar. Agora, o maior interessado é o próprio autor. E o que é que um autor de fotografia, de composição musical, de produção intelectual, de um modo geral, acadêmica, de modo específico, deve fazer para ter os seus direitos respeitados? Como é que ele se apresenta em primeiro lugar, para usar a expressão que a senhora usou já, como autor daquela... Quais são os registros e providências que ele precisa tomar? O primeiro passo, reverendo, que eu enxergo é assinar, né? O autor precisa assinar a sua obra, ele precisa dizer que ele é o autor. Então, se ele tirou uma fotografia, ele vai ter que dar fazer uma publicação de uma forma em que ele se apresente, ele diga, essa fotografia é minha. Eu estou me apresentando como autor. Se ele escreveu um texto, assinar o texto. Se ele compôs uma música, assinar a música. Se ele pintou um quadro, assinar o quadro. Então é muito importante que ele se apresente. Jamais veicule a sua obra sem vincular a sua pessoa. O direito à identificação da obra, que é o direito de assinar a obra, é um direito moral, né? Ele está protegido na nossa legislação. Então, o mais importante é isso. Além disso, o registro, embora não seja obrigatório no direito autoral, para as obras artísticas, para as obras científicas, ele é recomendado. Então, as editoras, por exemplo, quando publicam os textos em livros, elas fazem o registro. É importante que você, autor, também faça o seu registro, embora a gente saiba que existe uma burocracia envolvida nisso,
é algo que não é tão complicado. Os órgãos de registro são disponíveis na internet, são vários, um para cada tipo de obra. Então, são coisas que você pode fazer por telefone, pela internet, procurando o órgão. Não é algo muito inacessível financeiramente e que protege, né? Ele não é essencial, mas ele é recomendável, porque ele dá essa presunção, ele traz a presunção de autoria. E isso facilita muito no momento em que a gente vai encontrar esse tipo de violação. Então, para combater a violação, você ter o registro é um passo importante. Não é essencial, mas é importante. A senhora falou novamente em direito ao moral, né, como sendo a grande área que cobre toda essa questão de direito intelectual, de propriedade intelectual. E quando normalmente a gente fala de moral, as pessoas associam ao direito à vida como sendo um direito moral, o direito à integridade física, mas agora a senhora está falando que o direito à propriedade também é um direito moral. Ele tem uma gradação, ele é mais importante do que esses outros que eu mencionei, ou ele está dentro da mesma valoração do ponto de vista da ética do direito? Quando a gente fala em propriedade, referendo, a gente pensa sempre em exploração exclusiva. Então, quando a gente fala o ser o criador, é como se eu fosse o dono mesmo, né? Eu me declaro dono. Então, no direito autoral, essa faceta moral, essa face moral que a gente tem, que é ser o autor, ser o criador, se equipara aos demais direitos da personalidade. Então, a gente tem, é considerado, isso é protegido até pela nossa Constituição Federal, né? Então, ele se equipara aos direitos da personalidade. A gente tem lá o direito à vida, o direito à honra, o direito à integridade física e os direitos morais para quem cria obras intelectuais. Então, os estudiosos do direito classificam isso como uma espécie de direito da personalidade. E aí a gente tem a outra face, que é a face da exploração econômica, que é a face do direito a obter frutos a partir daquela obra. É muito interessante porque isso me faz lembrar que nos 10 mandamentos, no decálogo, na lei mosaica, o não matarás está bem juntinho do não furtarás e também bem juntinho do não cobiçarás. Então, essa coisa de equiparar a vida, o valor da propriedade, seja ela intelectual ou material, é uma coisa bem ancestral. Portanto, tem a ver, sim, com o próprio direito natural do ser, da personalidade, né? Agora, a gente vê hoje que as pessoas eventualmente relativizam esse direito à propriedade. E ao relativizar, elas às vezes advogam que você não tem direito à propriedade se eu estou precisando dela e você tem mais do que eu. Como é que a senhora, do ponto de vista estritamente legal e moral, repeliria uma ideia de que eu posso e tenho direito a tirar do outro porque ela tem mais do que eu? É muito complicado, reverendo, porque quando a gente fala, por exemplo, dentro dessa sua reflexão, a partir do direito intelectual, a gente tem aquela ideia de que a gente pode aproveitar o que o outro já fez, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, para as pessoas com quem eu trabalho, que a obra, o texto, que é o que a gente produz muito no direito, né? Na advocacia a gente produz muito texto, né? O seu texto tem que nascer de uma página em branco. Se você buscar um texto na internet e trazer para o seu computador e ir mexendo nesse texto para tentar dar a ele uma originalidade, você está se furtando. Você está se aproveitando do direito do outro. É um furto. É um furto. O plágio é um furto. Exatamente. E muitas pessoas, hoje em dia na internet, acham que o fato de você buscar o texto de alguém e fazer essas alterações seria o suficiente para descaracterizar o plágio, que não é verdade. Né? Em trabalhos acadêmicos, como é que a gente percebe que o estudante tentou utilizar o trabalho do outro, desrespeitar o direito do outro? Porque o sumário é igual, né? A estrutura do trabalho é igual. A ideia fica muito clara, subjacente a tudo aquilo, né? Exatamente. E isso tudo, você não pode, não é justificativa para que você se aproveite da criação do outro, jamais, né? Porque o outro tem muitos artigos. Qual é o problema de eu me apropriar de uma ideia dele? A ideia, isso é interessante, reverendo, a ideia é algo que é imaterial, a ideia não tem dono, né? Porém, o resultado daquela ideia é seu. Então, você pode eventualmente até ler um texto de alguém e falar, nossa, que ideia interessante, vou estudar sobre isso e vou escrever o meu texto.
perfeito, você não fez nada de errado. Agora, se você pega o texto da pessoa e a partir daquele texto resolve criar o seu, aí você está violando tanto a legislação, quanto o direito moral, quanto desrespeitando grandemente o seu irmão, né? Desrespeitando grandemente o cidadão que está compartilhando com você esse conhecimento. Seria mais simples abrir aspas e fazer a citação, né? Exatamente. E a partir dela desenvolver suas próprias ideias, Exato. Que é o que a gente espera no ambiente acadêmico. Assim também, no ambiente industrial, ou de serviços, ou de produtos, você, a partir de uma patente que já existe, desenvolver inovação sobre aquela patente e não necessariamente colocá-la como se fosse sua. Por trás de tudo isso existe uma coisa que é básica, que é respeito ao próximo e respeito àquele que cria e concede dons a este próximo para que ele desenvolva sua atividade, seja ela intelectual, laborativa e assim por diante. Bom, o papo está indo muito bem, mas a gente vai ter que chegar ao finalzinho dos nossos diálogos na academia nessa edição. E eu gostaria que a senhora terminasse nos falando sobre algumas dicas práticas que devemos ficar alertas para manter a nossa propriedade intelectual protegida. Usar o buscador, né, talvez, da internet, para ver se está tudo lá direitinho. Fala um pouco mais sobre isso. Reverendo, eu acho que o mais importante é ficarmos atentos, né, porque, de fato, isso é um patrimônio que nós criamos, que nasce do dom, muitas vezes artístico, ou do nosso estudo, né? Nós aqui no mundo da academia, nós usamos o nosso estudo como ferramenta de trabalho, a gente precisa. Então, usar o buscador é um caminho para nós que escrevemos textos, né? Para aqueles que escrevem, que pintam ou que tem buscam outras artes, é sempre importante acompanhar. Então, por exemplo, você pega a obra de arte, eles têm lá todo o rastreio da obra, né? De galeria por galeria, em todas as galerias que elas passam, justamente para evitar esse tipo de coisa. O ECAD é um instrumento para as obras musicais. Então, eu tenho lá uma obra musical, eu tenho uma música, eu cadastrei essa música no ECAD, o ECAD vai fazer esse rastreamento para mim. De a onde consulta isso é no tocado. INPE, né, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Exatamente, é super importante. Então, às vezes você quer, no mundo da marca, sempre ficar de olho nos concorrentes. A gente tem um modelo agora chamado trade, agora não, uma coisa que já existe, mas que é muito observada, que é o trade dress, que é a roupagem que aquele produto tem. Então, observar com os concorrentes se não estão se valendo da roupagem do seu produto para criar um produto parecido. Então, são todos cuidados que nós temos que ter para, infelizmente, coibir algo que não deveria existir, né? Que é o desrespeito e a falta de integridade, de ética com o próximo. Mas a gente tem que ficar de olho sempre e tomar todos esses cuidados, especialmente o registro no direito autoral, embora não seja obrigatório, como eu disse, é importante. Então, se você tentar cercar, buscar profissionais que possam te ajudar, te orientar, para que você possa não ser lesado, né? E é muito triste quando a gente se vê diante de uma ofensa a um direito que é tão importante como o direito intelectual. Okay. Professora Cineira Mello, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Diálogos na Academia, e eu gostaria que a senhora deixasse uma última palavra aos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham no nosso canal na internet, falando um pouco mais sobre esses cuidados e uma mensagem última para aqueles que têm produzido e que eventualmente precisam ter esses cuidados. Reverendo, eu quero agradecer muito a oportunidade, é sempre muito importante falar de direito para quem não é da área jurídica, né, para toda a comunidade. É muito importante porque a gente desmistifica um pouco essa questão do direito enquanto algo muito, muito inacessível. Então, para essas pessoas que são artistas, que têm o dom da arte, que desenvolvem as suas obras, eu quero dizer que procurem profissionais, né? Isso é muito importante. Procurem profissionais que possam, de fato, ajudar, que possam orientar. Procurem professores. Nós aqui na universidade estamos abertos sempre para que você possa resguardar o seu direito, valorizar o seu trabalho e para que você possa, de fato, ser reconhecido pela sua arte, que é o mais importante. Obrigada. Okay. Nós é que agradecemos, ficamos por aqui com mais essa edição do Diálogos na Academia. Nós falamos sobre direito intelectual, propriedade intelectual com a professora Cineira Mello. Conto com você na próxima edição, se Deus quiser. Um grande abraço aqui no Diálogos da Academia.